Olá, vamos dar continuidade então ao nosso primeiro sistema com banco de dados. Vamos fazer a nossa última funcionalidade, que é a consulta, é a mais importante. Então, lembrando que nós fizemos a inserção, a exclusão e a alteração. Vamos fazer a consulta agora. Então, a consulta, a gente vai apenas listar os dados que existem no banco de dados. Então, através desse comando aqui, em SQL, né? Isso aqui eu estou usando então o NetBeans para executar esse comando SQL. Ele me mostra os valores que existem lá. Para isso a gente não precisa de um formulário, a gente precisa apenas de um arquivo. Então vamos colocar no index essa nossa nova funcionalidade, que é consultar. Eu não vou consultar um valor específico, né, fazer uma consulta com filtro. Eu vou apenas consultar, ou vou chamar de listar. Listar.php, tá? Então, vou chamar de listagem. Esse arquivo que eu vou criar agora então para fazer a listagem. Então, vamos pegar um arquivo, por exemplo, de inserir, fazer uma cópia, colar e vamos renomear. Então, listar é o arquivo que a gente vai criar agora. Então, vamos lá no listar. Eu não vou receber nenhuma informação. Eu vou estabelecer a conexão com o meu SGBD nessa máquina, com esse usuário, com esta senha. Vou selecionar meu banco de dados através dessa conexão e vou fazer o que? Vou estabelecer a consulta, tá? Esse comando aqui, ó. Lembrando que eu posso selecionar somente o nome, posso o nome e o ID, tá? Nome e ID, e a ordem aqui eu que estabeleço. Na verdade não existe ordem, a ordem quem dá somos nós. Então eu vou pegar esse código aqui e vou substituir aqui que era para inserção. Pronto. Agora eu vou enviar esse arquivo essa instrução SQL para o banco de dados através da função MySQL Query. Só que diferentemente da inserção, veja, diferentemente do inserir, do excluir e do alterar, que são todas iguais, né? O que muda é a instrução SQL. Na consulta a gente precisa fazer o que? Receber o retorno disso aqui. Então eu vou chamar de resultado. O resultado da consulta que eu vou fazer no banco de dados. Então todos os valores consultados, por exemplo, os valores que estão aqui, ó, eles vão estar aqui, ó, vão ficar armazenados nessa variável aqui. Essa variável ela vai ser uma variável do tipo matriz. Por quê? Porque eu tenho linhas e colunas, então eu posso ter dezenas de colunas, centenas, milhares de linhas, tudo vai estar nesta variável aqui, ó. Todo o resultado do banco de dados vai estar aqui. Então, como vocês já viram em vídeos anteriores, a gente precisa percorrer essa variável aqui e mostrando coluna por coluna, item por item, tá? Então, para isso, o PHP disponibiliza várias funções. A maneira mais tranquila de fazer de percorrer essa matriz é fazendo um loop. Eu vou usar aqui o while. Esse while vai fazer o que? Enquanto tiver valores nessa variável resultado, ele vai listando, ele vai exibindo. Tá? Enquanto tiver valores, ele vai exibindo. Para isso eu vou colocar aqui uma variável chamada linha. Para cada linha que existir, vejam, para cada linha que existir de registros, aqui tem uma linha só. Então, se eu tiver milhares de linhas aqui, então para cada linha que ainda existir nessa que eu estou percorrendo, né? Para cada linha que eu vou percorrer, eu vou exibir esse valor aqui dentro desse loop. Tá? Então eu já posso abrir o loop aqui. Então aqui dentro eu vou exibir o valor.
Para cada linha que existir, eu vou exibir o valor. Tá? E como é que eu faço para pegar linha por linha? É aí que está o problema, ou a solução, né? Então eu vou colocar nessa linha o resultado de uma função que o MySQL disponibiliza, que é, o nome dela é MySQL Fetch Array. Então essa função é um trabalho do PHP, ele vai buscar linha por linha na tabela do banco de dados e vai jogar nessa variável aqui, tá? Que também naturalmente vai ser um array, tá? Aqui eu vou passar, vejam, já está me dizendo quais são os resultados. Ó. Então, resultado. Então, essa função MySQL Fetch Array espera que eu passe uma matriz de valores que veio do banco de dados. Essa função, então, a partir desses valores recebidos, ela vai trabalhar e vai jogar linha por linha, vai retornar, né, linha por linha. Então eu vou poder fazer o que eu quiser com essa linha, depois a segunda linha, a terceira linha, etc. Então eu vou aqui apenas exibir os valores. Ó. Se eu fizer aqui um echo $linha no índice, esse índice agora, vejam, é o trabalho dessa função. O índice, na verdade, é o nome da coluna. Então, se eu colocar o ID aqui, eu vou pegar os valores que estão no índice ID. Quais são eles? São os valores ali, por exemplo, 9. Então, se eu colocar ali $linha no índice ANA, do índice nome, vai aparecer o valor ANA. E depois ele faz isso na próxima linha e assim por diante. Então aqui eu vou exibir só o ID por enquanto. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Só o ID, tem que aparecer o ID 9 então quando eu executar o arquivo listar. Vamos lá. Listagem. Listar 9. Beleza. Então funcionou tudo isso aqui. Então basta agora exibir então o nome. Então eu posso colocar aqui na linha de baixo, não, do lado, né? Vai ficar do lado. Depois eu vou formatar isso, marcar isso, na verdade, com HTML. Listagem 9 ANA. Exatamente o que eu tenho no banco de dados nesse momento. Se eu inserir outros valores, vejam, vou inserir aqui esse valor aqui e vou executar a listagem. Ó, 9 ANA 10, aquele valor lá. Tá? E assim ele vai colocando. Então qual é o trabalho agora? O trabalho agora é marcar isso, é colocar tudo isso dentro de uma tabela. Então eu vou fazer uma tabela, vou fechar um bloco PHP aqui e vou começar a criar uma tabela aqui. Uma tabela, vou colocar o cabeçalho da tabela como sendo as colunas da minha tabela do banco de dados. Então vai ser ID e nome. Então esse aqui é o cabeçalho, então eu posso colocar fora do loop, né? Senão eu vou exibir isso aqui, o número de linhas que existem lá. Beleza. E aí eu posso colocar agora dentro do loop, posso abrir agora o bloco PHP. Dentro do loop eu vou colocar a impressão de linha por linha. Veja, linha por linha. Então aqui vai ser um echo. No lugar do ID, eu vou colocar o que? Isso aqui. No lugar do nome, eu coloco isso aqui. Fecho as aspas da instrução, apago isso aqui que não precisa mais e eu posso fechar a tabela após tudo. Vamos ver o resultado. Listagem, tá ali, ID nome, o ID estabelece a coluna de IDs e o nome a coluna de nomes. Se eu inserir agora outros valores, estou inserindo vários. Ó. E agora quando eu for lá listar, todos os valores que eu tenho no meu banco de dados. Ok? Então lembrando, a diferença para
as demais funções de alterar, excluir, inserir, é que a consulta ela retorna valores. Então, eu solicito ao SGBD que me retorne valores através dessa consulta aqui. Retornando esses valores, eu tenho que percorrer esses valores. Então, a maneira mais fácil de fazer isso é essa forma aqui. Eu uso a função mySquareFetchArray. O trabalho dela é me dar linha por linha. Então, de todo o resultado, ela vai me dar linha a linha. E essa linha eu posso imprimir. Assim que eu retornar essa linha, eu imprimo. E assim eu vou trabalhando, imprimindo linha por linha. Claro que existem várias outras funções, né? Essa aqui é a mais utilizada nesse momento, que a gente está apenas fazendo uma consulta no banco de dados. Então aqui a gente termina nossas 4 operações. Nós fizemos a inserção. Então insere na tabela os valores recebidos. Nós fizemos a exclusão, exclui da tabela os valores especificados, ou selecionados através do ID. Faço alteração, então atualizo todos os campos da tabela, também conforme o ID específico. E nós fizemos a listagem, a consulta, que a gente não recebe nenhum valor específico para consultar. Selecionamos todos os valores, exibimos todos os valores. Quais são os problemas disso aqui? Primeiro, nós já dissemos, nós estamos repetindo o código, Se eu, por exemplo, tiver que alterar a minha senha de acesso ao banco de dados, eu tenho que alterar aqui, tenho que alterar aqui, tenho que alterar aqui, tenho que alterar aqui, nos 4 lugares que eu tenho. Se eu alterar a minha máquina, o IP da minha máquina, mudar o servidor, mudar o usuário, enfim, isso não está legal, Tenho que unificar isso num arquivo só. A alteração também não está legal, porque eu preciso saber o ID a ser excluído, a ser alterado, assim como a exclusão, eu preciso saber o ID para excluir. Então, com essa nosso último trabalho aqui, a listagem, o que a gente pode fazer? Eu já tenho aqui os valores, tudo aqui, então eu posso criar uma coluna aqui para excluir. E quando eu clicar em cima, eu passo o ID a ser excluído. Se eu quiser criar uma nova coluna para alterar, então eu vou clicar no item que eu quero e vou formar, preencher um formulário de alteração para alterar os valores que eu também necessito. Então, baseado nesse projeto aqui, a gente vai começar a melhorá-lo, melhorar a funcionalidade deles. Então, até o próximo vídeo.